foi apresentado aí pelo Fabinho Soldado, pelo presidente Augusto Melo, etc. O André Ramalho jogou em clubes, fez toda a carreira no futebol internacional. Aqui no Brasil, ele apenas jogou nos clubes nas categorias de base. Jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, mas só nas categorias de base, no Red Bull Brasil, também nas categorias de base. Fora do país, ele jogou no Red Bull Salzburg, no USK Anif e no Liefering, todos os clubes da Áustria, né? Todos os clubes citados da Áustria. No Bayer Leverkusen e no Mainz 05 da Alemanha, e jogou também no PSV da Holanda, onde disputou 46 partidas, sendo 40 como titular. Fez 3 gols e deu uma assistência, sagrando-se campeão holandês. As últimas 3 temporadas do André Ramalho foi no PSV da Holanda. E ele disse que já está liberado, já está pronto para jogar pelo Corinthians, se o técnico Ramon Dias assim desejar. O André Ramalho, que foi apresentado nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava como jogador do Corinthians, zagueiro de 32 anos, assinou contrato até o fim de 2026 e está liberado para fazer a sua estreia pelo clube. O primeiro jogo dele pelo Corinthians vai ser, portanto, o primeiro dele como jogador profissional no futebol brasileiro, porque ele passou pelas bases de São Paulo, Palmeiras e RB Brasil, mas construiu toda a sua carreira no exterior, como eu disse. É um jogador técnico, é um jogador que foi elogiado demais pelo técnico Ramon Dias. Ramon Dias já fez muitos elogios ao André Ramalho e disse que agora depende da questão física, do condicionamento físico para jogar. Não sei se vai jogar já no domingo contra o Bahia, mas ele disse que já pode jogar domingo contra o Bahia. O Corinthians está atrás de atacantes e mais 2 nomes estão sendo mencionados nos bastidores do clube. 2 nomes estão sendo especulados no bastidor do clube. O argentino Luciano Vietto é o nome que interessa e que foi indicado pelo técnico Ramon Dias, e também o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, que é equatoriano, que joga no Al Saad do Catar. Exatamente o Gonzalo Plata, que é equatoriano, joga no Al Saad do Catar. Falando primeiro do Luciano Vietto está sem clube no momento. Passou suas últimas 4 temporadas no futebol da Arábia Saudita. Jogou no Al Hilal, no Al Shabab, no Al Qadashia, né? Jogou as últimas 4 temporadas no futebol da Arábia Saudita. E é de lá que ele conhece o técnico Ramon Dias. O Ramon Dias foi técnico do Al Hilal. É muito bom jogador. Jogador que é segundo atacante, tem 30 anos, é segundo atacante, jogador argentino, muito bom jogador. Agora, acontece o seguinte, o Corinthians já entrou em contato com o Vietto. A informação é que o jogador gostaria de receber algo em torno de 2 milhões de reais no Corinthians. E aí fica difícil realmente uma contratação, porque é um jogador muito caro. Algo em torno de 2 milhões de reais seria a contratação do Vietto. É bom lembrar que o Corinthians paga 2 milhões de reais para o Igor Coronado. Né? Seria mais ou menos os mesmos moldes de contrato para o Luciano Vietto, atacante que o Corinthians pretende contratar, ou pelo menos atacante que foi indicado pelo técnico Ramon Dias. Outro jogador indicado, Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, que é atacante que disputou a última Copa do Mundo pela seleção do Equador. Tem 23 anos. Gonzalo Plata pertence ao Al Saad do Catar. E aí fica mais difícil ainda, porque o Al Saad do Catar, ele é ponta direita, tá certo? Ponta direita, canhoto. Joga com o pé esquerdo, mas joga na ponta direita. Fica mais difícil ainda, porque o Al Saad contratou ele do Valladolid por 12 milhões de euros. Foi a quantia que o Al Saad contratou o Gustavo Plata do Valladolid. E não vai querer se desfazer do jogador assim tão facilmente. Quem sabe uma contratação por empréstimo. O Corinthians dificilmente vai conseguir contratar o jogador em definitivo. Quem sabe uma contratação por empréstimo. É diferente do Luciano Vietto, que está livre no mercado, e o Corinthians teria que pagar apenas os salários do jogador. No caso do Gonzalo Plata, no caso do Gonzalo Plata fica ainda mais difícil, porque o Gonzalo Plata, ele pertence ao Al Saad do Catar e tem contrato até 2026 com o Al Saad do Catar. Realmente ficaria muito difícil aí
uma contratação, mas são nomes que já estão sendo ventilados, nomes que estão sendo indicados pelo técnico Ramon Dias para a equipe do Corinthians. O Ramon Dias que também indicou o Cuéllar, né? O Cuéllar que pertence ao Al-Shabaab da Arábia Saudita, né? O Cuéllar é outro nome que foi indicado pelo Ramon Dias. Ramon Dias espera por esta contratação. Também é outro nome muito difícil de ser contratado. Ganha muito dinheiro lá no Al-Shabaab, algo em torno de 1.200.000 reais. Ele ganha lá na Arábia Saudita. E também é uma contratação muito difícil de ser feita, né? E o Corinthians que está perto de contratar o Charles do Midland da Dinamarca. Esse é uma contratação que o Corinthians está perto de fazer, provavelmente deve ser anunciado nos próximos dias, é só uma questão burocrática para que o Corinthians anuncie o jogador, o Charles do Midland, jogador que já estava sendo contratado antes mesmo do Ramon Dias. Esta contratação não teve nada a ver com o Ramon Dias, tá certo?